Boa tarde, meus amores. Nós vimos falando sobre alguns assuntos bem interessantes na nossa aula de história, e um deles é sobre a vinda das pessoas escravizadas para trabalhar no nosso Brasil. Isso aí. Então, na página 84 e 85, que são as páginas que nós iremos ver hoje, nós vamos falar sobre o campo e a cidade no presente, ou seja, uma época um pouco mais recente, mais próxima da onde a gente se encontra hoje. Então, uma das coisas que a gente vai tratar no nosso livro é sobre as fazendas, onde fala sobre as fazendas de café. Que o café, há cerca de 200 anos atrás, virou um hábito muito comum na Europa, né? Na Europa e nos Estados Unidos. Então, o que acontecia? Eles precisavam de países ou, né, cidades que tivessem um clima propício para a plantação do café. O Brasil tinha esse clima propício. Então, o que aconteceu? Foram se expandindo as fazendas de café e os fazendeiros precisavam de mão de obra, de pessoas para trabalhar. Só que, porém, foi que em 1850 foi proibido trazer escravos para o Brasil. Mas, mesmo assim, algumas pessoas ainda faziam esse tráfico de escravos para vender para os fazendeiros, né, clandestinamente. Isso tudo clandestino. E aí, entra também um assunto que a gente comentou e a tia até colocou no nosso exercício de avaliação, que a gente falou sobre as pessoas migrantes. As pessoas migrantes são pessoas que saem das suas cidades, dos seus estados natais e migram para outras cidades e em outro estado no mesmo país. O que aconteceu? Nesse momento que os escravos foram proibidos de vir trabalhar para o Brasil, foi proibido o tráfico de escravos, o que aconteceu? Esses fazendeiros começaram a fazer e incentivar a vinda de imigrantes. Se o migrante é aquele que sai da sua cidade e do seu estado natal no próprio país e vai para outro, o imigrante vem de outro país, no caso, para o nosso. Por exemplo, vem da Itália, vem de Portugal, vem de outros países aqui para o Brasil. E assim, consequentemente, o brasileiro sai e vai para outro país, ele chegando em outro país, ele é um imigrante. Então, os fazendeiros faziam uma propaganda, um incentivo para que esses imigrantes viessem para o Brasil para trabalhar nas fazendas de café. E aí, o café virou uma riqueza, virou uma fonte de renda muito boa para a cidade de São Paulo, que era onde tinha a maior movimentação dessa venda desse café. E ali a gente vai fazer uma pequena análise, tem um mapa bem pequenininho para a gente analisar, e a gente vai comentando sobre isso, em como aconteceu esse crescimento de São Paulo com base nessa riqueza que eles tinham através do café. Então, a gente vai fazer comentários, vamos fazer uma pequena leitura, vamos fazer alguns comentários, vamos conversar sobre o assunto na nossa aula online. Qualquer dúvida que vocês tenham, chama a tia lá na Agenda Edu, tá bom? Então, boa leitura e nos vemos na nossa aula online. Beijinho!